Hoje vamos falar sobre as acessibilidades a Santo Tirso e as mudanças nas últimas 3 décadas. Até cerca da década de 90, apenas se entrava em Santo Tirso por estradas nacionais. Temos a 104, que liga a Vila do Conde, temos a 105, que liga a Guimarães, e a 204, que liga a Famalicão. Hoje já temos outras alternativas. Em 1989 foi criado o acesso da A3, uma grande conquista para Santo Tirso que acabou por ter aqui provavelmente a maior ligação a uma estrada até aos dias de hoje. Pode-se dizer que foi o início do desenvolvimento de Santo Tirso dos tempos modernos. Foi difícil o processo de criação desta saída e entrada na cidade? Bem, o processo da autoestrada e as autoestradas de Portugal são delineadas pelos governos e, neste caso concreto, foi delineada já em 1972. Portanto, a legislação que cria as autoestradas, neste caso a A3, é de 1972. Portanto, quando na década de 80 esse processo se reinicia-se já depois do 25 de Abril e era uma reivindicação mais que justa de toda a região norte, nomeadamente do Minho, e portanto a autoestrada, ao passar em Santo Tirso e em Famalicão, em direção a Braga e depois, mais tarde, em direção a Valença, à Galiza, iria criar necessariamente uma muito maior facilidade de acesso ao concelho de Santo Tirso, nomeadamente à cidade, iria ter repercussões nas décadas seguintes, como teve efetivamente. Desde logo se verificou que era necessário completar a autoestrada que passava no concelho de Santo Tirso, e nessa altura ainda havia Santo Tirso e Trofa em conjunto. Pensou-se logo de imediato que era necessário fazer variantes à Trofa e variantes à cidade de Santo Tirso. Isso depois veio a acontecer mais tarde no caso de Santo Tirso, já falaremos disso depois, mas a verdade é que a autoestrada A3 e depois os acessos que foram feitos posteriormente no Concelho da Maia, em Matosinhos, em direção ao aeroporto, colocaram Santo Tirso, digamos assim, na rota da instalação de novas indústrias, de novas empresas e, portanto, com uma competitividade acrescida, porque ficou a 15, 20 minutos do aeroporto e a 15 minutos do porto de Braga e de Guimarães. E esta é uma vantagem comparativa muito importante para o Concelho de Santo Tirso. Há pouco falou então da necessidade da criação dessas variantes. Após então esta entrada e saída da A3, foi necessário desviar o trânsito do centro da cidade e criar então essas variantes. Foi mais uma conquista para Santo Tirso. Sim, aí sim é uma conquista de Santo Tirso. Teve a participação e empenhamento muito grande do engenheiro Eurico de Melo, que já faleceu. Foi durante um dos governos do professor Cavaco Silva e resulta de uma conversa quase de café entre mim e o Sr. engenheiro Eurico de Melo, em que ele me pergunta o que é importante para Santo Tirso, uma vez que ele era vice-primeiro-ministro. Estamos em 1990, 91, por aí. Ele era vice-primeiro-ministro e perguntou-me o que é que era importante para Santo Tirso, porque o engenheiro Eurico de Melo era um homem bairrista, não só de Braga e de Guimarães, mas também de Santo Tirso e de outras zonas do país, mas eu falo concretamente de Santo Tirso. E eu disse-lhe: olha, Sr. Engenheiro, uma grande obra que é absolutamente indispensável agora para Santo Tirso, depois de construção da autoestrada, é umas variantes à cidade de Santo Tirso e à cidade da Trofa. Naquela altura não havia projeto para as variantes à Trofa e, portanto, ficou para segundas núpcias e ele telefona, na minha presença, no gabinete dele em Lisboa, telefona para o Ministro de Obras Públicas, na altura, o engenheiro Luís Ferreira do Amaral, e diz-lhe: Luís, tenho aqui o meu Presidente da Câmara, é preciso fazer umas variantes à cidade. E o Sr. Ministro do outro lado respondeu: bem, como é que vamos fazer variantes se não temos terrenos e se não temos sequer projeto? Não sei, nós temos de fazer as variantes a Santo Tirso, é uma reivindicação justa da cidade e do concelho e, portanto, olha, desenrasca-te. E 4 anos depois estávamos a inaugurar as variantes à cidade de Santo Tirso, como as temos hoje e como as conhecemos, e também desde logo se definiu como absolutamente indispensável e como acrescente fazer um novo engate
na 105, hoje Rotunda de Frádegas, fazer um novo encate em Ermida, porque a rotunda que lá estava feita, o cruzamento era insuficiente, e também a correção da portagem, correção dos acessos à autoestrada. Convém aqui fazer uma referência muito especial, que é a seguinte. O planeamento e a definição estratégica são processos de média e longa duração. Desde que se pensa uma obra até que se faça o projeto, que se encontre meios financeiros e que se executa a obra, passam-se muitos anos. Normalmente entre 5 a 8 anos é necessário para pensar, projetar, financiar e executar uma grande obra, seja de natureza municipal. Então no Estado ainda é pior, não é? Vejamos, por exemplo, o aeroporto de Lisboa, que já é há 50 anos e não é aeroporto nenhum. Mas no caso concreto, no fim daquilo que é a globalidade, a generalidade da atividade municipal, são necessários entre 5 a 8 anos para que, desde que se pense e se execute uma obra, são necessário esse tempo. E, portanto, há aqui, porquê é que falo nisto? Porque há aqui uma continuidade administrativa, uma continuidade de planeamento e desenvolvimento e uma continuidade estratégica. Ou seja, e naquela altura, estamos na década de 90, final da década de 80, princípio da década de 90 do século passado, o principal instrumento de planeamento e decisão do município era o Plano Diretor Municipal. E, portanto, tudo isto foi incluído em Plano Diretor Municipal. Foi objeto de várias administrações sucessivas, algumas minhas, outras do engenheiro Castro Fernandes e agora mais tardiamente com o Dr. Alberto Costa, e portanto há aqui uma continuidade estratégica, há aqui uma continuidade de planeamento e há uma continuidade administrativa. Provavelmente, se esta continuidade tivesse sido quebrada num momento qualquer, provavelmente ainda muitas outras coisas estariam por fazer. A verdade é que desse planeamento feito no final do século passado e princípio deste, uma parte significativa desse planeamento está numa fase final de conclusão. E isso só permite que eu me congratule e, portanto, felicito, digamos, de maneira geral, não que isso seja em causa própria, mas o município, de um modo geral, e os governos que, entretanto, foram passando, porque compreenderam que Santo Tirso necessitava desses investimentos, necessitava de ser competitivo perante os municípios vizinhos, e a verdade é que hoje Santo Tirso é um município altamente competitivo, quer do seu ponto de vista cultural, quer do seu ponto de vista industrial, quer do seu ponto de vista da sua relatividade com os seus vizinhos, nomeadamente Porto, Guimarães, Braga, são essencialmente os vizinhos mais poderosos, digamos assim, aqui à volta de Santo Tirso. Eu penso que esse desiderato está numa fase final de execução. O que é necessário, obviamente, é fazer um novo plano para os próximos 20 anos, para que daqui a 20 anos possamos dizer o mesmo. Daqui a bocado criamos um aeroporto para Santo Tirso. Bem, já agora, a propósito disso, a verdade é que há muitas histórias, mas eu conto uma história muito simples. Um dia vieram aqui os investidores americanos de São Francisco, eu fui buscá-los ao aeroporto e trouxe-os para Santo Tirso, e ainda estávamos praticamente a iniciar a conversa e já estávamos em Santo Tirso. E o espanto dele foi como é que nós estamos já numa cidade fora da área metropolitana, fora do grande aglomerado urbano que é o Porto, e já estamos no município de Santo Tirso. Demorámos 20 minutos. E ele dizia-me, bem, onde eu moro, demora 1h30 a chegar da minha casa ao aeroporto. Portanto, ou seja, por aqui se vê como Portugal é pequeno, o território é pequeno, e como estes ganhos em tempo e esta facilidade de chegar onde queremos chegar é muito importante do ponto de vista competitivo, quando estamos a falar da competitividade intermunicipal ou até a falar da competitividade. Mais tarde, em 2011, foi criado mais um importante acesso, desta vez na zona oeste do concelho, mais precisamente em Água Longa, a ligação à A41. O concelho passou a estar ligado diretamente a duas autoestradas importantes. Em falta, continua a ligação direta da cidade a essa autoestrada. É verdade, é outra coisa, é que
quando falávamos há bocado das rotundas, a rotunda de Frádegas e a rotunda de Ermida, a rotunda junto à autoestrada, a rotunda de Timor-Leste, os novos acessos à ponte agora para Famalicão, enfim, todas estas obras de acessibilidades à cidade de Santo Tirso, também, até por aquilo que eu disse há bocadinho, foram pensadas há 6, 7, 8 anos atrás. O financiamento foi uma questão complicada, os projetos também foram complicados, no caso da rotunda da Ermida e no caso da rotunda das autoestradas, o projeto foi elaborado pela própria IP, e, enfim, pelo menos digamos assim, o estudo macro das rotundas, e isso implicou financiamento do Estado, ou seja, essas obras, já dentro digamos assim, fora da autoestrada, foram executadas de acordo com o planeamento da Câmara de Santo Tirso, em diálogo com a IP, Infraestruturas de Portugal, e com os governos sucessivos, para resultar finalmente naquilo que estamos a ver agora como obra concluída. Que daí demora esses anos todos, não é? Certo, são precisos muitos anos para se chegar a bom porto, não é? Quanto à Água Longa, é curioso porque a autoestrada A41 inicialmente tinha um trajeto diferente daquilo que tem atualmente. Portanto, tinha um trajeto no Val de Lessa. Tinha uma parte do trajeto da A41 no Val de Lessa. Por dificuldades técnicas, por algumas considerações políticas e pressões políticas da altura, acabou por ter o trajeto que tem atualmente. E nessa altura, o município de Santo Tirso exigiu, uma vez que ela inicialmente ia passar no Val de Lessa e, portanto, ia nos servir diretamente, e foi tirada do Val de Lessa para o Val do Sousa. Então a Câmara de Santo Tirso exigiu, e com sucesso, que fosse feito um acesso, que é o atual acesso da A41 à Nacional 105 em Água Longa, para que o Val do Lessa tivesse um acesso à autoestrada A41. Do mesmo modo que o Santo Tirso Cidade e o Val do Ave e o Val de Vizela também têm acesso à A7 e têm acesso à A3. Pormenor importante, que é um pormenor importante que às vezes se esquece. Santo Tirso tem acessos fáceis à A41, à A7 e à A3 e praticamente não tem autoestradas dentro do seu território. Porque as autoestradas têm as suas vantagens, como acabei de referir há bocado, mas têm uma grande desvantagem, que são verdadeiros muros de Berlim a atravessar os municípios, a separar as populações e a dificultar a comunicabilidade entre as aldeias, entre as freguesias e dentro do próprio município. Desse esforço também, diga-se a bom da verdade, também foi considerado em termos de planeamento municipal, na década de 90 e na década de 80, essencialmente, década de 80 e 90, foi aí considerado essencialmente para que nós beneficiássemos, foi uma opção política e uma opção estratégica, para que nós beneficiássemos dos acessos, mas tivéssemos o mínimo de inconvenientes por essas autoestradas que normalmente são verdadeiros muros, verdadeiros muros de Berlim a atravessar os municípios. E em relação à variante, já havia projeto em relação à variante, nessa altura? Também já está pensada há muito tempo, porque como quem estiver a olhar para o mapa verifica com alguma facilidade que a Nacional 14, que liga Porto, Trofa, Famalicão, Braga, e a Nacional 105, que liga Porto, Santo Tirso, Guimarães, que são paralelas, são infraestruturas, diria horizontais, quando olhamos para o mapa, e faltavam infraestruturas verticais. A A3 é uma vertical, se olharmos para o mapa, e a via intermunicipal, que foi construída pelos municípios e que liga Famalicão, Guimarães e Santo Tirso até Vizela, foi feita pelos três municípios, Santo Tirso, Guimarães e Famalicão, com parte do orçamento municipal e com parte de fundos comunitários. Essa também é uma vertical, portanto, e permitiu o desafogo daquela zona de São Martinho do Campo, Vila Nova do Campo, de Vizela e de Joane e de Lordelo, e no fundo da confluência do atual Conselho de Vizela com o Conselho de Santo Tirso, com o Conselho de Guimarães e com o Conselho de Famalicão, que há ali uma confluência altamente populosa, altamente industrial, porventura já foi mais em termos de indústrias pesadas, mas ainda é muito industrializada e, portanto, tem uma grande mobilidade. E já agora que falamos, portanto, nisto, convém referir que também estava prevista uma outra paralela, uma outra variante que ligasse Santo Tirso, mas depois foi abandonada, que ligasse Santo Tirso
há 204/5 em Vila das Aves, na sua confluência com o bairro, por aquela zona, o bairro de Elães, não sei concretizar bem por ali. E estamos a falar portanto, de infraestruturas rodoviárias, onde depois funcionam todos os transportes, não é? Quer os individuais, quer os coletivos, quer as mercadorias, que fazem interface com a ferrovia, portanto, e a ferrovia também está feita entre Porto, Santo Tirso, Guimarães e Terminaí. Não há ligação a Braga, de Guimarães a Braga, mas isto significa que, sobrepondo ou olhando para estas infraestruturas em conjunto, há alguns sítios neste momento que obviamente é preciso melhorar, não é? Isto foi tudo pensado há muitos anos atrás, o mundo mudou, é preciso pensar noutras soluções para os problemas de hoje. É o caso da variante que começaria em Água Longa e seria paralela à 105, passaria nos Montes de Lamelas de Guimarães e iria ligar e Refogos, Refogos nem tanto, é mais Lamelas e Guimarães, e a Grela e Água Longa, e iria desembocar ou na Ermida ou desembocar depois na A3. Presumo que, eu não conheço o atual estudo, foi feito um estudo mais recente, há o corredor que está definido em plano diretor municipal há muitos anos, a prejudicar obviamente os proprietários daqueles terrenos. Há mais de 30 anos que o corredor está definido onde vai passar essa variante, mas a verdade é que nunca houve capacidade por parte da Câmara de a fazer. Recentemente houve notícia de que foi feito um estudo para essa variante, que inicialmente iria direta a Santiago da Carreira. Santiago da Carreira, ali junto da Vidro ao Norte, mais ou menos por ali, mas de facto não faz sentido que assim seja, tem de ir direta à Ermida ou ao nó da autoestrada da A3. Bem, são soluções, estudos que houve notícia de que os havia, não foram tornados públicos, eu não os conheço e portanto não sei opinar sobre essa matéria. O que eu sei é que, de facto, é necessária essa variante, já que a 105 entre Água Longa, Santo Tirso e Vila das Aves está muito congestionada, sobretudo com trânsito pesado, que não vai pela autoestrada para não pagar portagem e, portanto, acaba por ajudar a entupir a Nacional 105 no trajeto que eu referi, Água Longa, Santo Tirso e Vila das Aves. Outra obra estrutural foi a construção da nova ponte, uma nova entrada e saída em Santo Tirso. Hoje em dia já não dá para imaginar que temos só uma entrada e saída naquela zona da cidade, para além Rio, mas esse era o cenário até 1998. Sim, estamos a falar de um conjunto vasto de infraestruturas que foram superiores a 100 milhões de euros, que é a eletrificação da linha de Guimarães, não é? Portanto, Trofa, Santo Tirso, Guimarães, e a eletrificação e a montagem de comboios novos, modernos, nessa linha. E, curiosamente, voltamos aqui ao engenheiro Eurico de Melo. O engenheiro Eurico de Melo é um dos grandes responsáveis desse investimento. Voltando ao princípio da década de 90, era necessário, por circunstâncias várias, apresentar em Bruxelas rapidamente um projeto com determinada dimensão económica, com determinada dimensão ligada às infraestruturas e com projeto concluído. E um dia o engenheiro Eurico de Melo telefona-me e diz-me: olha, temos aqui este dinheiro, temos de avançar rapidamente, já perguntei a vários autarcas aí da região se tem algum projeto, ou se conhecem algum projeto do Estado, curiosamente, algum projeto do Estado, para que tenha esta dimensão económica, que tenha estas repercussões e que seja, de facto, uma mais-valia para um determinado território. E eu respondi de imediato: olha, eu tenho estado em contacto com algumas pessoas, alguns técnicos naquela altura da CP, portanto, que agora é a Infraestrutura de Portugal. Isso é um projeto espetacular aqui para o Vale do Ave. Eu sabia que o engenheiro Eurico de Melo tinha por Guimarães uma simpatia também muito especial e, portanto, também joguei aqui um pouco da habilidade para cativar o engenheiro Eurico de Melo para avançar com este projeto, porque ele tinha outros projetos para gastar esse dinheiro. Só ser engenheiro, esta é uma obra fundamental para Santo Tirso, mas também é para Guimarães,
porque fazendo a eletrificação e fazendo a remodelação completa da linha, com estações novas modernas e com pares de estacionamento para as pessoas levam os carros particulares, eventualmente, para a estação, deixam ficar o carro e seguem nos comboios, ou para Guimarães ou para o Porto. Isto é excelente e espetacular para Santo Tirso, para Guimarães e para todo o corredor do Vale do Vizela. E ele disse, vou pensar nisso. Passado 2 dias, está adjudicado, vamos fazer isso. E é a partir daí que nasce todo este investimento da eletrificação e remodelação completa da linha de Guimarães, que as pessoas não se lembram, era via estreita, passou à bitola normal, portanto, em Portugal, que se usa em Portugal. A obra começou na década de 90, depois prolongou-se pelo início deste século. No Conselho de Santo Tirso estavam previstos 2 grandes investimentos, que era a estação da Vila das Aves e a estação de Santo Tirso. Enfim, as obras correram umas vezes melhor, outra vez pior, mas finalmente foram concluídas e fazia parte dessas obras um novo acesso à estação. É por isso que surge essa nova ponte, cujo projeto, curiosamente, não é nenhuma maravilha de termos de ponte, mas foi na altura o que, ainda na altura não estávamos em hipótese de reclamar, era o que o governo dissesse que iam fazer, nós aceitávamos, porque nós queríamos era uma estação nova, caminhos de ferro novos e uma nova ponte, e portanto nós temos a questionar pormenores, provavelmente, olha, se fosse hoje se calhar até o ia feito. Tinha reclamado pelo projeto da ponte, que não é de todo em todo uma ponte fácil de passar, com aquela coluna no meio. Mas isso permitiu que depois também, curiosamente, feita... Pois isto é como as cerejas. Depois, com a ponte feita, foi necessário fazer a via panorâmica para acesso mais digno à cidade. A seguir, no entretanto, ou antes, foi feita o início da remodelação da fábrica, que tinha sido trazida para a Câmara Municipal através de um protocolo com o Banco Pinto Souto Maior, também meados da década de 90, princípio... em meados da década de 90, exatamente, ela faliu em 91, e portanto este é um protocolo que é feito com a Câmara de Santo Tirso na década de 90, e mais tarde, penso que em 2001, não posso concretizar, foi feita de facto a escritura já na presidência do engenheiro Castro Fernandes, em 2001, 2002, 2003, por aí, mas ele pode confirmar isso. Foi feita já a escritura na presidência do engenheiro Carlos Fernandes, porque entretanto eu tinha saído para o Governo Civil em 1999, no final de 99. E estes, voltando outra vez à mesma questão, são processos, repara, um processo que eu inicio e que é concluído pelo engenheiro Carlos Fernandes. Há outros que eu iniciei, foram concluídos pelo atual Presidente Alberto Costa. Estamos a falar, por exemplo, da rotunda de Frádegas, ou a rotunda junto da autoestrada, ou junto da Ermida. Foram processos que eu iniciei enquanto Presidente da Câmara e cuja conclusão e execução foi feita já nesta presidência do Alberto Costa. Concluindo, são processos demorados, são processos que atravessam normalmente várias gestões e são processos que, do seu ponto de vista administrativo, não pode haver quebras. Se houver quebras, provavelmente as coisas ficam pelo caminho. Pois, lá está. Falando em coisas que ficam pelo caminho, também temos aqui outra obra prometida já há muitos anos que nunca foi concretizada, que seria a ligação entre Vila das Aves e Rebordões com a construção de uma nova ponte do Rio Vizela. Sim, isso é um projeto que algum dia tem de ser feito, porque a Vila das Aves está a crescer, Santo Tirso também está a crescer a seu modo, e quando digo Santo Tirso digo o concelho todo, não estou a falar só da cidade ou só das freguesias. E essa obra já está estudada, está mais ou menos apontada, quando se fez a avenida, aquela estrada de Sense, portanto, de acesso a Sense, já foi pensado nisso. Eu penso que no tempo do engenheiro Carlos Fernandes e já depois, já na minha presidência da Câmara, penso eu, que há um estudo antigo e depois foi pegado depois dos anos 2013, sinceramente não me lembro, mas sei que havia um estudo antigo. O engenheiro Carlos Fernandes pode falar disso melhor do que eu, até com mais propriedade, porque esteve mais envolvido nisso, mas há de facto uma promessa antiga, há uma expectativa antiga para melhorar o acesso
de Vila das Aves à cidade de Santo Tirso, fazer uma nova ponte, uma ponte sobre o rio Vizela que liga a Rebordões. Há de ser feita qualquer dia, portanto, ou seja, pelo menos tem de ser incluída nos documentos de planeamento e desenvolvimento e no documento estratégico nos próximos 15 a 20 anos para Santo Tirso, para que, durante esse período, eventualmente seja executada. Falando noutro aspecto da mobilidade, tivemos também a Central dos Transportes, construída nos anos 80, foi também um passo importante para a ligação de Santo Tirso também a outras cidades, outros concelhos. Sim, estamos em meados da década de 80 do século passado, isto é tudo muito, muito antigo, mas a verdade é que nessa altura houve não diria moda, mas houve um programa por parte do governo de então, era um governo do Bloco Central, cujo ministro do Equipamento Social, era assim que se chamava, o Ministério das Obras Públicas, era o arquiteto Rosado Correia. E vários municípios candidataram-se para uma central de transportes, incluindo Santo Tirso, e ganhámos a candidatura. A obra demorou muito tempo a fazer-se, foi inaugurada no princípio de 90, acho eu, da década de 90, mas a verdade é que foi uma grande mais-valia para a cidade, porque até ali os transportes, as caminhonetas e, portanto, os transportes, sobretudo os transportes públicos, paravam aqui, paravam acolá na cidade, entupiam quase tudo o que existia naquela altura, e já de si já era pouco, porque só depois dessa altura é que se criaram digamos assim, as acessibilidades de que falámos há bocado e que estão agora, infelizmente ou felizmente, a serem concluídas, digamos, para muitas pessoas dirão que tardiamente, mas considerando o período de 30 anos, não podemos considerar que seja um período longo. É um período de desenvolvimento muito grande, com fundos comunitários e, portanto, não se pode dizer que é um período longo. Mas há pessoas que pensam que sim, que 10 anos é uma eternidade. Não é nada de um dia para o outro. De um dia para o outro. Mas a Central de Transportes exerceu a sua função, criou depois um problema mais tarde, quando foi remodelada a estação de caminho de ferro, que ficou a estação de um lado e a Central de Transportes do outro. Foi tentada uma comunicabilidade entre elas, não sei se está a funcionar, se não está, mas de pôr em contacto com transportes adequados, à hora certa e com horários rígidos, porque quem chega de comboio precisa vir para a cidade. Quem chega na Central de Transportes precisa de ir para o comboio e vice-versa. Portanto, tem de haver aqui uma intermodalidade entre os transportes públicos ferroviários e os transportes públicos rodoviários. Tem de haver alguma solução que permita a intermodalidade a benefício e para o aconchego digamos assim, da população. Fizemos aqui um balanço quase dos últimos 30 anos do que é que mudou aqui em Santo Tirso a nível das acessibilidades. Agora a minha última questão é como é que estamos neste momento de Santo Tirso a nível das acessibilidades? Qual é o balanço que fazemos da atualidade? Bem, neste momento, concluído este planeamento de que falei, portanto, concluídas as rotundas que estão praticamente concluídas, a Ermida, na autoestrada, o acesso à Ponte dos Plátanos, haverá com certeza, penso eu, que a Câmara irá fazer, porventura, um novo estudo de tráfego para reorganizar e reordenar toda esta complexidade de trânsito, porque, como eu dizia há bocado, é necessário compatibilizar o rodoviário com o ferroviário para um aproveitamento máximo digamos assim, das infraestruturas e do material circulante, quer os comboios, quer as caminhonetas, os transportes que se entender utilizar. Conciliar isso também com a mobilidade das bicicletas e o elétrico, portanto conciliar tudo isso, de tal modo que possamos ter uma muito melhor mobilidade, com muito maior qualidade, ganhando tempo, porque hoje o tempo é dinheiro e hoje o tempo é uma questão muito importante na vida das pessoas, das empresas e das sociedades e das cidades, e portanto esta complexidade e esta intermodalidade entre o elétrico, os veículos de duas rodas, os transportes escolares, os transportes públicos, ferroviários, tudo isto deve ser organizado de tal modo que isso seja uma mais-valia para os utentes. De outro modo, acaba por ser uma confusão. Agora, há necessidade de replanear, como eu dizia há bocado, para os próximos 20 anos, porque o mundo não para, o mundo não é estático. Há que replanear isto para os próximos
para os próximos 20 anos e presumo que, quer que, sob o ponto de vista regional, a Comissão de Coordenação do Desenvolvimento da Região Norte, quer o próprio Governo, provavelmente há de ter estratégias e planos para os próximos 20 anos para esta região, que é metade da área metropolitana e metade do Vale do Ave. Continua a ter uma deslocação de trabalho, casa a casa de trabalho, muito intensa para norte e para a zona nascente do concelho, no Vale do Ave e no Vale de Vizela, e, portanto, os poderes públicos têm de ter em conta isto, de tal modo que nós estamos aqui na fronteira entre a área metropolitana do Porto e digamos assim, o Minho. Ora, é necessário, obviamente, dialogar com o Minho, dialogar com a área metropolitana e com os nossos vizinhos aqui também de Passos Ferreira e do Tâmega e Sousa, de tal modo que possamos construir um edifício de infraestruturas rodoviárias, ferroviárias, de meios de transporte e de horários e de capacidade de resposta às necessidades das pessoas e das empresas capaz. E, portanto, para isso é preciso trabalhar. Agora, vamos ver o que é que surpresa é que nos reserva os próximos 2, 3 anos relativamente a esse planeamento de médio e longo prazo para os próximos 20 anos.